E se eu te dissesse que tudo que você sabe sobre a Coreia do Sul, aquela Coreia dos doramas com seus idols perfeitos, ruas impecáveis e tecnologias de ponta, é apenas uma parte da história, que por trás das luzes de neon de Gangnam, existe uma realidade de sombras, pessoas vivendo na miséria, altas taxas de autoextermínio e mais coisas pesadas do tipo. Pois é, prepare-se para desvendar o que ninguém te mostra. A Coreia que o governo e a mídia preferem manter escondida. Se você quer ver a verdade nua e crua sem filtros, já clica no botão de inscrever-se aqui embaixo. E caso queira, dê uma sugestão de vídeo aqui nos comentários, pois se eu fizer um vídeo com a sugestão que você disser, eu te menciono aqui no vídeo. Bom, dito isso, vamos começar então a sair do campo da fantasia mostrada pelos doramas e entrar de fato na realidade da vida cotidiana da Coreia do Sul, a ascensão meteórica e as cicatrizes do passado. Bem, é claro que quando olhamos para a Coreia do Sul atual, a gente vê um país moderno, rico e super desenvolvido. Mas deixa eu te dizer que nem sempre as coisas foram assim. Na verdade, para entendermos a Coreia de agora, vamos precisar voltar um pouco no tempo. Tá, na real, o que eu disse foi só a força do hábito, né? Vamos precisar voltar muito no tempo, lá na década de 50. Imagine a cena, um país devastado pela guerra com milhões de mortos, cidades em ruínas e uma pobreza avassaladora. Claro, a fome em um país nesse contexto era uma realidade diária, e a infraestrutura era praticamente inexistente. Ou seja, essa Coreia que eu estou te apresentando está longe de ter todo aquele glamour que vemos constantemente em doramas. Era uma Coreia irreconhecível. Nessa época, a Coreia do Sul era um dos países mais pobres do mundo. Inclusive, mais pobre até do que o próprio Brasil, cara. Então só aí a gente vê que a situação estava bem feia. E não é exagero, a situação era tão crítica que se você falasse que aquele país se tornaria uma potência global em poucas décadas, provavelmente as pessoas iriam rir da sua cara. E com motivos, né? Mas como em um bom plot twist de dorama, a Coreia surpreendeu o mundo. Com muito esforço, planejamento governamental pesado e uma dose absurda de sacrifício por parte da população, eles conseguiram o que chamamos de milagre do Rio Han. Houve um investimento massivo em educação, tecnologia e exportação. As pessoas trabalhavam incansavelmente, e o país, que antes era só escombros, começou a erguer arranha-céus e indústrias gigantes, como por exemplo a própria Samsung, que todo mundo conhece, Hyundai e a LG. Foi uma virada impressionante, um verdadeiro case de sucesso econômico. Mas como toda ascensão rápida, essa também trouxe consigo alguns problemas bem sérios. É como você se levantar muito rápido, né? Aquela sensação de desmaio vai vir com certeza. Ou sei lá, né? Às vezes sou só eu que tô ficando muito velho, né? As favelas coreanas, uma realidade oculta e afastada das ruas coloridas de Seul. Quando a gente pensa na capital sul-coreana, Seul, logo vem à mente as ruas iluminadas de Gangnam, os cafés descolados de Hongdae, os prédios futuristas e muito mais artigos decorativos, que eu poderia ficar aqui o dia inteiro só falando deles. Mas por trás dessa fachada de modernidade e riqueza, existe uma realidade dura, que pouca gente conhece. As favelas coreanas. Sim, a Coreia do Sul também tem suas comunidades precárias. E você achando que só existe favela no Brasil, né? Claro que não. Inclusive, eu já vou aproveitar a oportunidade para recomendar um vídeo que eu fiz só para falar sobre as favelas coreanas. Caso você se interesse em saber sobre esse tema de maneira mais aprofundada, cheque a descrição deste vídeo. Eu vou deixar aqui o link do vídeo das favelas coreanas aqui embaixo, para que você possa conferir. Bom, as favelas coreanas não são tão visíveis ou midiáticas quanto as favelas de outros países, mas existem e abrigam milhares de pessoas que vivem em condições muito difíceis. Essas favelas, muitas vezes chamadas de Vilas da Lua, porque ficam nas encostas das montanhas, mais perto da Lua, são um contraste gritante com o restante da Coreia. Além das favelas conterem casas simples e feitas com materiais precários, muitas vezes eles sequer têm a infraestrutura básica que uma casa deveria ter, como o acesso à água, por exemplo, que é algo tão comum que às vezes a gente nem se dá conta, né, que tem pessoas que vivem sem isso. Além desse detalhe envolvendo diretamente as casas, as ruas nessas favelas também não são lá muito agradáveis. Elas por muitas vezes são estreitas e escuras. É como se essas favelas coreanas fossem ilhas de pobreza escondidas na paisagem urbana. Enquanto os doramas mostram apartamentos de luxo com vista panorâmica, nessas favelas, a única vista que as pessoas têm é a visão da pobreza extrema e da desigualdade social. E que, por sinal, a desigualdade social da Coreia é uma das maiores entre países desenvolvidos. Bem, é aí que a gente percebe, né, que nem todo mundo está vivendo aquele sonho coreano, que os doramas insistem em mostrar como se fosse a única realidade do país. Este é um lembrete forte de que, mesmo em um país desenvolvido, a desigualdade pode ser brutal. Pois é, você acabou de descobrir que não é só no Brasil que o rico mora perto do pobre, não é? O preço da beleza, da pressão à cirurgia plástica. Qualquer pessoa que tenha assistido algum dorama, pelo menos um só, já percebeu que todo mundo ali parece ter saído de uma capa de revista. Pele perfeita, narizes finos e olhos perfeitos. A Coreia do Sul é sem dúvida o epicentro da beleza estética. E isso obviamente tem um custo, e não é só financeiro. A pressão para atingir um padrão de beleza inatingível, além de irônico, é também absurdo. Não é só uma questão de ser bonita.
É quase como se fosse um dever não dito. Esta pressão começa cedo, desde a adolescência. É comum ver jovens ganhando cirurgias plásticas como presente de formatura, por exemplo. E caso você pense que procedimentos estéticos invasivos como as cirurgias plásticas são feitas apenas por mulheres, bem, um cara coreano provavelmente vai te enxergar como um homem atrasado. Pois é, muitos homens coreanos também buscam procedimentos estéticos para se encaixar nesse molde de pessoa perfeita. Ter o rosto perfeito, o corpo perfeito e até a forma perfeita de falar e agir se tornou quase um requisito social e profissional. É como se a perfeição física fosse um passaporte direto para o sucesso, e sem isso você jamais conseguiria alcançar nada na vida. O problema é que, no fim das contas, essa busca incessante pela perfeição pode levar à dismorfia corporal, a baixa autoestima e a um ciclo vicioso de procedimentos. Já imaginou, cara, a pressão de ter que se parecer com um boneco de cera para ser aceito? É de deixar qualquer um com a cara no chão, né? Ou nesse caso, na mesa de cirurgia. A falta de emprego na Coreia, desemprego e estratégias de sobrevivência. A Coreia do Sul é um país de grandes empresas, tecnologia de ponta e um mercado de trabalho competitivo, certo? Sim, certo, mas essa competição é tão acirrada que gerou uma verdadeira crise de trabalho. Ter um diploma universitário de uma boa faculdade é quase o mínimo para sonhar com um bom emprego. E mesmo assim, a garantia continua sendo zero. Muitos jovens, depois de anos de estudo e sacrifício, se veem sem perspectiva. O desemprego, especialmente entre os mais novos, é uma realidade preocupante. E o que eles fazem para driblar essa falta de oportunidades? Alguns aceitam empregos que não condizem com suas qualificações, os famosos bicos, ou trabalhos temporários fora de suas áreas de atuação. Já outros jovens, eles se preparam para exames públicos extremamente difíceis, em busca de uma vaga estável no governo. Há quem se arrisque em pequenos negócios também, e muitos se jogam nos estudos para tentar pós-graduações, tudo para ter um diferencial a mais no currículo, e quem sabe conseguir uma chance. A verdade é que a busca por um emprego decente virou uma maratona olímpica, e nem todo mundo tem fôlego para cruzar a linha de chegada, ainda que se esforcem muito para isso. Há a Coreia do burnout, pressão acadêmica, trabalho exaustivo e o peso do suicídio. Se existe um lugar onde a frase tempo é dinheiro é levada a sério, esse lugar é a Coreia do Sul. E a hipervalorização do tempo já começa na pressão acadêmica extrema que eles sofrem. Crianças e adolescentes passam o dia inteiro na escola, e à noite correm para os hagwons, que são escolas de reforço que funcionam até altas horas. Dormir é quase um luxo, e a vida social, bem, essa fica para outra reencarnação mesmo, cara. A competição por vagas nas universidades de elite é tão ferrenha que a pressão é surreal. Essa loucura acadêmica se estende até para a vida adulta, na forma de uma cultura de trabalho exaustiva. Assim como eu mencionei no meu vídeo falando sobre a realidade japonesa, por exemplo, na Coreia do Sul também temos algo parecido, que no caso seria as horas extras no trabalho. Elas não são a exceção, mas sim a regra. O termo de nome Gwaryosá significa literalmente morte por excesso de trabalho. Pois é, isso ocorre lá com tanta frequência que existe até mesmo um termo para esse fenômeno, né? Algo que, bem, é preocupante. Essa rotina insana, somada à pressão para ser sempre o melhor, gera um nível de estresse, ansiedade e depressão altíssimos. Não é à toa que a Coreia do Sul tem uma das maiores taxas de suicídio do mundo, especialmente entre jovens e idosos. As causas são multifatoriais, desde a pressão acadêmica e profissional até mesmo a solidão e as dificuldades de conseguir emprego. Essa é uma realidade que contrasta muito com a imagem alegre e despreocupada dos idols K-pop. Às vezes, a busca pela perfeição parece mais uma corrida para o esgotamento total. Desigualdade social, a pobreza e a riqueza que caminham lado a lado. A Coreia do Sul é, sem dúvidas, um país rico, mas essa riqueza não é distribuída igualmente. Na verdade, a desigualdade social é um problema crescente, e segundo alguns levantamentos, uma das maiores entre os países desenvolvidos, como eu já havia mencionado antes. E bem, o que isso significa? Significa que enquanto uma parte da população vive no luxo, e ostenta um estilo de vida invejável, uma fatia considerável luta para sobreviver. Essa desigualdade se manifesta de várias formas: acesso à educação de qualidade, oportunidades de emprego, moradia digna e até mesmo acesso a serviços de saúde. Pessoas mais velhas, que muitas vezes não tiveram uma boa previdência, acabam em empregos precários, como catadores de papelão, para conseguir um mínimo de sustento. Os jovens sem conexões ou diplomas das universidades de ponta, como vimos, têm dificuldades imensas. A Coreia do Sul é um dos países mais conectados do mundo. A internet é super rápida, e a tecnologia está em todo lugar. Mas como toda faca de dois gumes, essa conectividade extrema trouxe um problema sério: o vício em jogos e internet. E não é só um simples gostar de jogar, é um vício clínico mesmo, que afeta a vida social, acadêmica e profissional de milhares de pessoas. Com seus jogos online extremamente populares, contribui para isso. Jovens passam horas e horas em frente às telas, negligenciando estudos, alimentação e até mesmo o próprio sono. O governo coreano já reconhece o vício em jogos como uma doença e tem programas de tratamento e centros de reabilitação. Pois é, ser o país mais tecnológico do mundo tem lá os seus custos, né? Com tanta tecnologia, há pessoas que acabam passando um pouco do ponto, precisando até mesmo recorrer a tratamentos. A imagem da Coreia, muitas vezes, a de uma sociedade homogênea e unida. No entanto, o preconceito e a discriminação são realidades para muitos grupos. Estrangeiros, por exemplo, muitas vezes enfrentam barreiras e preconceitos, especialmente quando não se encaixam no padrão étnico coreano.
A Coreia, por ser um país historicamente mais fechado, ainda está aprendendo a lidar com a diversidade. Doramas versus realidade, o contraste é brutal. Chegamos ao ponto crucial. Os doramas são maravilhosos, nos fazem rir, sonhar e até chorar. E claro, também idealizar a Coreia do Sul. Eles mostram romances perfeitos, carreiras brilhantes, famílias felizes e problemas que sempre se resolvem com no máximo 16 episódios. Mas a vida real, como já vimos, está bem longe desse roteiro. A pressão para ter o corpo perfeito, o rosto perfeito e a forma perfeita de falar e agir que mencionei antes é uma busca implacável por uma imagem que os doramas ajudam a solidificar. É quase como se fosse um dever patriótico ser impecável. A verdade é que a vida coreana não é um conto de fadas onde o CEO bonitão se apaixona pela garota humilde e todos vivem felizes para sempre. Existem famílias disfuncionais, dificuldades financeiras extremas, pessoas que não se encaixam nos padrões da sociedade, que por vezes pode ser muito rígida. O contraste entre a vida perfeita apresentada nas telas e a realidade de fato é chocante. Enquanto nos doramas tudo é resolvido com uma trilha sonora emocionante, na vida real os problemas persistem e as cicatrizes são profundas. É importante apreciar a ficção, mas sem deixar que ela distorça a complexidade de um país, porque no final das contas nem tudo que reluz é ouro, e nem todo dorama é a vida real. Então, depois de mergulharmos fundo naquela Coreia não muito comentada, fica claro que a Coreia do Sul é muito mais do que a imagem glamourosa que nos é vendida. E, obviamente, é bom deixar claro que eu não tô também demonizando o país, né, nem nada do tipo. Eu tô apenas mostrando aqui o outro lado da Coreia do Sul, que geralmente você não vai ver, né, a menos que alguém te mostre. E caso você goste desse tipo de conteúdo mais direto e que não esconde nada a respeito dos países asiáticos, se inscreva aqui no canal para acompanhar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui e até mais.